pé e abra sua Bíblia no Salmo de número 23, abrindo assim essa campanha em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero convidar você, não deixa eu pregar sozinho não, tá bom? Eu quero convidar você para a gente, nessa abertura de campanha, para a gente criar aqui uma atmosfera de adoração. Aquele ambiente sim, que é propício à manifestação do Espírito Santo de Deus. Aqui você tem liberdade para poder adorar o nome dele, para chorar, para dar glória, para dar aleluia. Você tem toda a liberdade aqui, como eu já disse, nós já estamos na casa do Pai. Amém? Por isso, os irmãos vão me ajudar a pregar aqui, nós vamos ministrar, os irmãos vão dando glória, e a nossa glória vai subindo diante do trono de Deus, e Deus vai respondendo, e vai tratando na nossa vida, no nosso coração, vai trazendo para nós aquilo que a gente precisa nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Glória em nome de Jesus. Salmo de número 23, assim não diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estaria conosco. Esse texto é maravilhoso. Eu quero ficar apenas no versículo 1, porque o tempo não nos permite isso, porque apenas o versículo 1 aqui, para iniciando esse momento de ministração, ele vai dar para nós assim margem para muitas coisas na nossa vida. Davi começa afirmando algo poderosíssimo, e eu quero convidar você a afirmar isso na tua vida hoje. Ele vai dizer que o Senhor é o seu pastor. Aleluia. Uma vez que Davi está dizendo que o Senhor é o seu pastor, automaticamente ele está dizendo que ele é uma ovelha. E eu quero convidar você nessa noite para nós olharmos a partir dessas duas perspectivas, do pastor e da ovelha. Aleluia, aleluia. O versículo vai falar de dois: ovelha e pastor. Aleluia, Deus. Eu já ministrei aqui outras vezes sobre a ovelha, onde a ovelha, ela não enxerga muito bem, só lembrando, só trazendo para sua lembrança. Quem não estava aqui vai se lembrar agora, quem está vai se lembrar, e quem não estava vai ser ministrado. A ovelha não enxerga muito bem, mas ela ouve muito bem. A ovelha é um animal que é totalmente dependente do pastor. Davi, ao afirmar que ele é uma ovelha, ele está dizendo que ele é dependente do bom pastor, do supremo pastor, que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. É como se ele dissesse: olha, eu sou uma ovelha, ele é o meu pastor, eu não enxergo muito bem, por isso eu preciso ouvir muito bem. Por ser uma ovelha, eu preciso ser totalmente dependente desse pastor. E uma vez que eu afirmo isso, eu creio que todo mundo aqui é ovelha, em nome de Jesus, amém por isso? Amém? Todo mundo aqui é ovelha. E uma vez que nós fazemos essa afirmação, declarando que nós somos ovelhas, nós automaticamente estamos dizendo que a nossa vida é totalmente dependente dele. Você concorda com isso? Amém? Porque se a ovelha é totalmente dependente do pastor, e eu me declaro uma ovelha, automaticamente estou dizendo que eu sou totalmente dependente de Deus, que tudo que eu faço é para Ele. E se eu sou uma ovelha e Ele é o meu pastor, então por que eu não deixo Ele conduzir os meus sonhos? Apertar um bocadinho, apertar um pouquinho, é assim mesmo. Se eu sou uma ovelha e eu sou totalmente dependente de Deus, então por que eu não deixo Ele controlar os meus sonhos? Se eu sou uma ovelha e sou totalmente dependente dele, então por que eu não deixo Ele guiar os meus passos?
Se eu sou uma ovelha e sou totalmente dependente de Deus, então por que eu não permito que Ele tome as decisões que eu preciso tomar? É duro, queridos. Foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração. Se eu sou uma ovelha, então por que eu faço tudo que está no meu coração? Eu faço tudo do meu jeito, eu faço tudo na hora que eu quero, eu faço tudo de qualquer jeito, eu não estou nem aí. Logo que eu sou uma ovelha, eu não caminho sozinho, porque a ovelha, como ela não enxerga muito bem, ela vai depender do pastor ir na frente dela, chamando ela pelo nome dela, e ela só vai ouvir ele chamando ela pelo nome dela, porque o timbre de voz dela, a orelha da ovelha, já gravou o timbre de voz do pastor no seu coração. Então, quando ele chama ela pelo nome dela, ela pode estar deitada, ela pode estar dormindo, ela pode estar comendo, ela pode estar bebendo água, ela pode estar brincando, ela pode estar fazendo o que for. Quando o pastor dela chama ela pelo nome, ela fala: olha, me chamou, eu conheço o timbre de voz, eu sei quem é que está me chamando, e ela vai seguir ele. Como ovelhas, uma vez que eu declaro que eu sou uma ovelha e que ele é o meu bom pastor, será que eu consigo ouvir a voz dele? E se eu estou ouvindo a voz dele, então por que eu não deixo ele guiar os meus passos? Então por que eu não deixo ele me orientar? Por que eu não deixo ele cuidar dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas decisões, de tudo que eu faço, das minhas ansiedades, dos meus desejos, das minhas preocupações, das minhas perturbações? Por que também não dizer isso também? Por que eu não deixo ele cuidar de toda a minha vida? Por que eu continuo tentando segurar o controle de tudo? Às vezes nós afirmamos até que o Senhor é o nosso pastor e dizemos: Senhor, cuide da minha vida, cuide da minha família, cuide de tudo, mas a gente continua segurando o controle. Deus quer fazer, mas a gente não deixa. Deus quer controlar, Deus quer governar, mas a gente não deixa. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que eu estou passando, o mar está agitado, o vento está soprando. Querido, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, nesse primeiro dia de campanha: Deus não depende de circunstâncias para poder agir na tua vida. Ah, eu estou no vale. Deus não depende de vale para agir na tua vida. Deus não depende de nada para poder trabalhar na minha e na tua vida, porque Ele é Deus. Ah, pastor, você sabe não? Então tá bom, vamos na Bíblia então. Deus vai chamar Davi. Davi não tinha faculdade, não tinha estudo, era pastor de ovelha, ficava no pasto. Deus um dia vai olhar para Davi, a atitude de Davi, o coração de Davi vai chamar a atenção de Deus. Aleluia. Você com o teu coração quebrantado, humilde na presença, obedecendo, seguindo os princípios, você chama a atenção de Deus. Deus vai chamar Davi e vai chamar aquele menininho que ninguém dá nada por ele. Se você se acha, entrou por essas portas nessa noite, se achando nada, se prepara, porque Deus pode te pegar e te usar. Deus é especialista em pegar aquele que não é nada e fazer dele grande homem, pegar aquela que não é nada e fazer dela uma grande mulher. Quer um exemplo disso? Vamos na Bíblia. Deus vai pegar Isabel, que era estéril, que não podia ter filhos. Isabel vai gerar filhos e vai dar filho ao menino chamado João Batista, que é aquele que vai preparar o caminho de quem? De Jesus. Ah, mas eu imagino o coração de Isabel, não podia ter filhos, e para a mulher não poder gerar um filho era sinônimo de humilhação. Todo mundo deveria humilhar aquela mulher. Imagina aquela mulher andando pela rua, todo mundo olhando para ela. Lá vai aquela pecadora, lá vai aquela que tem seu ventre encerrado, lá vai aquela que não pode gerar filhos, lá vai aquela que é uma vergonha para o seu marido. Não, Deus vai olhar para ela, vai ver nela uma mulher com o coração voltado para ele, e Isabel vai gerar filhos, e não apenas um filho, ela vai gerar aquele que vai preparar o caminho de Jesus. Não é qualquer um não, querido. Ele vai preparar o caminho de Jesus. Ah, quer mais um exemplo? Eu preguei aqui da outra vez. Ana, humilhada, penina, humilhação, não tinha filho. A Bíblia vai dizer que ela era humilhada, e ela vai dizer que ela era mulher de espírito tribulado. Ela
vai me rasgar o coração diante de Deus. E Deus vai olhar para a Penina, para Ana, vai ver o coração daquela mulher na casa do Senhor. O coração dela quebrado, chorando, gemendo, clamando, pedindo. Queridos, culto de oração não é de chorar mesmo, é culto de clamar, é noite de pedir mesmo. Às vezes eu fico assistindo futebol na minha casa e vejo lá a seleção brasileira perdeu, o Flamengo perdeu, a gente vê na televisão, nos estádios, as pessoas chorando, as pessoas se acabando de tanto chorar porque o time perdeu. Queridos, Jesus está sentindo falta da igreja chorar. Quanto tempo, meus amados, a gente não vê a igreja chorando? Às vezes as pessoas choram porque lá fora o cantor morreu, porque um artista morreu. Não estou dizendo isso é errado, não, mas às vezes nós não choramos na presença de Deus. Ana não, Ana vai rasgar o coração, ela vai se humilhar, vai chorar diante do Senhor, e o choro dela vai chamar a atenção de Deus. E Ana vai dar luz ao menino chamado Samuel. Quem foi Samuel? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Deus não precisou de nada, Deus só precisou de um coração quebrantado. Deus só precisou de alguém que era humilhado, que se sentia nada. Era assim que ela se devia se sentir. Eu não sou ninguém. A outra do meu esposo, quando a mulher não podia gerar filhos, o marido podia ter direito de escolher uma outra mulher. Então Ana se sentia um nada, humilhada na sua casa, dentro da sua própria casa, pela outra. E Deus vai pegar aquela humilhada e vai exaltar ela. Penina tinha um filho do amor de Eucana, seu marido. Ana não. Ana vai ter o filho da promessa. Ana vai dar luz àquele que vai ser um profeta, que vai ungir o maior rei de Israel até hoje. Ele vai ungir o rei Davi. Ah, pastor, mas é muito pouco. Ah, então tá bom. Deus vai pegar então José, que não era nada, não era ninguém, humilhado pelos irmãos, foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, como um nada. E Deus vai usar José para ser o maior governador do Egito. Glória a Deus. Deus vai usar o cabeçudinho do Davi, o pequenininho que estava lá no pasto, para ser o maior rei de Israel. Vai sair do pasto e vai para o palácio. Vai sair do pasto e vai governar uma nação. Vai sair do pasto e vai ser um homem segundo o coração de Deus. Foi humilhado também. Nem o pai dele acreditou nele. O pai vai apresentar todos os filhos diante do profeta Samuel. Deixou Davi esquecido no pasto. Jessé esqueceu de Davi. Deus não se esqueceu. Aleluia. Todo mundo lá fora pode até se esquecer de você. O seu patrão, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, os seus amigos, os seus parentes, os seus filhos. Todo mundo pode se esquecer de você, mas Ele nunca se esquece de você. Aleluia. Ele não se esquece de mim, de você, meu querido. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque você é ovelha dele. E aí, para nós sermos ovelha dele, nós precisamos deixar ele fazer o quê? Controlar a nossa vida, controlar todo o nosso ser. E ele vai dizer: olha, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Sabe por quê? O bom pastor dá vida pelas ovelhas. A história vai dizer que Davi enfrentou um leão, que Davi enfrentou um urso, para poder proteger as suas ovelhas. Ninguém entendeu. Vou traduzir de maneira mais clara. Davi enfrentou um urso, enfrentou o leão, matou o urso para poder proteger as suas ovelhas. Se você é uma ovelha de Deus, quem entendeu já começou a dar glória. Se você é uma ovelha de Deus, eu quero dizer para você que ninguém te toca. Se você é uma ovelha de Deus, Deus entra na tua causa, Deus compra a tua briga, que praga nenhuma chega à tua tenda, que maldição nenhuma vai te tocar. Se você é uma ovelha, Deus vai contigo. Deus vai contigo. Deus vai contigo. Deus vai contigo. Não tem inimigo, não tem valente, não tem praga, não tem macumbaria, não tem feitiçaria. Se eu sou uma ovelha, Ele vai comigo. A sua destra me sustenta e me guarda. O salmista vai dizer: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar.
vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 na tua direita, você não vai ser atingido. Aleluia! Glória a Deus! Mas para isso você precisa ser uma ovelha. Ovelha do pastor que vai governar. Deus quer assumir o governo da nossa vida. Eu estou falando aqui que nós vamos entregar o governo da nossa vida para qualquer pessoa. Você vai entregar o governo da sua vida para o Todo-Poderoso. Você vai entregar o governo da sua vida, é o que o Davi está dizendo, para aquele pastor que cuida, para aquele pastor que dá direção, para aquele pastor que alimenta, para aquele pastor que dá água fresquinha, para aquele pastor que guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí ele ainda vai dizer: ora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo nenhum, predador nenhum vai te tocar, inimigo nenhum vai te afrontar, pode até chegar perto, pode até rosnar, mas não te toca. Ah, pastor, isso é heresia. Não é heresia não. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na cova dos leões, e Deus, na fornalha de Deus foi junto com eles. Davi, o Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram nenhum pelinho do seu corpo queimado. Daniel foi lançado na cova dos leões. O leão teve que jejuar. Leão não tocou na boca dele. Sabe por que o leão tocou em Daniel? Porque o leão da tribo de Judá estava lá do lado dele. Aquele que pode todas as coisas estava do lado de Daniel. Imagina o leão feroz. Imagina o coração de Daniel. Ele disse: não, eu vou. Não, eu vou. É para ir? Eu vou ser lançado dentro da cova. Eu vou. Sabe por quê? Daniel sabia quem estava com ele. Daniel sabia quem estava com ele. O leão era feroz, o leão devia estar com muita fome, mas ele sabia quem estava com ele. Aleluia. Queridos, quando eu sei quem eu sou, qual é a minha verdadeira identidade no céu, na terra e no inferno, o diabo sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Quando eu sei qual é a minha verdadeira identidade, eu assumo o papel de quem eu sou. Não tem. É o que o Daniel está dizendo: tem que ir para a cova? Tem. Eu vou para a cova. Ele não duvidou. Daniel sabia que Deus ia livrar ele, e se Deus não livrasse ele, ele estaria na glória com o Senhor. Às vezes, queridos, como igreja, como irmãos, nós às vezes nos assustamos diante dos barulhos lá de fora. Barulho do inimigo, que às vezes começa a soprar, começa a fazer barulho, começa a querer colocar terror. Uma vez eu fui, quando pastoreava uma igreja, não vou dizer o lugar, nem igreja, que local que era, e foram me chamar para poder fazer uma libertação, que uma pessoa, vizinho da igreja, tinha ficado manifesto, e eu fui. Eu estava uma meia hora para começar o culto, e a mulher morava numa vila de casa, da rua até a casa da pessoa, era mais ou menos como daqui na padaria. E eu me lembro que eu chamei um casal para ir comigo, e quando eu cheguei no portão, que tinha essa distância para chegar na casa da pessoa, que era uma vila de casa, de um lado e do outro, um quintal, lá da última casa, o diabo gritou lá dentro, lá longe: não te quero aqui. Lá de longe, a gente escutou ele falando. Os dois irmãos que estavam comigo, quando eu olhei para trás, eu não sabia onde eles estavam. Só havia poeirinha desse para trás, tinha que sair cantando pneu. O leão às vezes, o inimigo às vezes, tenta assustar a gente, mas quando a gente sabe quem é que está com a gente, nada pode nos amedrontar. Eu li que da outra vez Romanos, que diz, Romanos, se não fala memória 8, que vai dizer assim: olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso. Nada pode separar do amor de Deus, nada. E eu fui, não na minha força, mas eu fui em oração, falando: Espírito Santo de Deus, vai na minha frente, amarra um valente, vai na minha frente, guia os meus passos, guia a minha mente, vai na minha frente, toma controle de todas as coisas. Quando eu sou uma ovelha, eu sou dependente dele, eu digo: passo a ovelha, né? O olhar dela diz muitas coisas. É como se ela dissesse: olha, eu não enxergo,
Eu não consigo andar aqui porque eu não enxergo muito bem. Eu não sei onde tem alimento para me comer. Eu não sei onde tem água para me beber. Eu não sei aonde está o predador. Mas vai na minha frente e vai me guiando, vai me chamando pelo meu nome. E o pastor vai na frente chamando ela pelo nome e ela vai guiando ele. E quando o predador chega mais próximo, o pastor de ovelhas, ele vai tomar a frente para poder proteger a sua ovelha. Quando eu sei quem eu sou e sei o lugar de Deus na minha vida, eu falo: Espírito Santo de Deus, os seus pensamentos são mais altos que o meu, os meus caminhos não são os teus também. E aí quando eu entrego para ele o meu caminhar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, queridos, nós estamos falando de um Deus que conhece aquilo que eu não conheço, que ele vai aonde eu não consigo ir, que ele consegue fazer tudo aquilo que eu não consigo fazer, que ele consegue pegar, tomar a frente, guiar, trazer à existência coisas que não existem, para poder abençoar um filho teu. Eu não consigo fazer, mas ele consegue. Eu não consigo ir ali, mas ele consegue ir por mim. Eu não consigo mudar a história dessa situação aqui, mas ele consegue. Quando eu sei quem é que está comigo, eu falo: Senhor, toma o controle, faz por mim aquilo que eu não consigo fazer. E ele vai na tua frente e ele vai fazer. Sabe por quê? Ele é o bom pastor. E a Bíblia vai dizer que o bom pastor, ele vai dar a sua vida pelas ovelhas. Só que para isso eu vou precisar entregar para ele a minha agenda, porque a agenda dele é melhor do que a minha. Eu vou precisar entregar para ele a minha vontade, os meus desejos, os meus passos, as minhas preocupações, o meu namoro, o meu casamento, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha vida emocional. Eu vou ter que deixar ele tomar conta de tudo. E vai ter momentos na minha, na tua vida, que você não vai saber o que está acontecendo. Senhor, por que disso? Por que daquilo? Vai ter momentos que você não vai saber o porquê disso, porquê daquilo. Mas a minha função como ovelha e a sua não é questionar. A ovelha não vai questionar o pastor. Por que ele está tomando esse caminho? Até porque ela não enxerga. Então ela depende dele. O que ele manda ela fazer, ela faz. Ela não questiona. Mas por que você vai... Não pergunta. Você nunca ouviu uma ovelha perguntando para o pastor por que ele está indo por aquele caminho. Por que ele está comendo essa grama? Por que ele está bebendo essa água? Ela não vai perguntar para o pastor. Sabe o que você ensina para a gente? Que a gente não tem que ficar questionando Deus. Vai ter situações que eu não vou entender. Vai ter situações que você não vai entender porque você está passando por isso. E quem sabe você já está passando por alguma situação que você não está entendendo. Por que está acontecendo desse jeito? Por que isso vem sobre a sua vida? Por que a tempestade se levantou? Por que o vento está soprando? Por que as ondas do mar estão querendo te afundar? Você pode até estar passando por isso. Mas a nossa função como ovelha é continuar simplesmente confiando. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei para onde eu estou caminhando. Mas eu continuo ouvindo a voz do bom pastor. Ele continua me chamando pelo meu nome. Ele continua me guiando. Ele está na frente. E se ele está na frente e está me chamando pelo nome, eu vou continuar caminhando, vou continuar marchando. Queridos, o nosso desafio como ovelhas é continuar caminhando e marchando independente de qualquer coisa. A ovelha, ela não questiona. Então por que a gente, às vezes, ficamos questionando Deus? Por que a porta não abriu? Por que a porta se fechou? Por que isso acabou? Por que aquilo acabou? Por que eu perdi o emprego? Por que às vezes alguém da família foi-se embora? Por que disso? Por que daquilo? Aleluia. A gente tem que continuar acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. Sempre esteve. Sempre vai estar no comando de todas as coisas. Governando tudo, o universo está na palma das suas mãos. A sua vida é como um grão de areia. E Ele chama você pelo teu nome. Você não é obra do acaso, você é filho. Você não é obra do acaso, você é filho. Você não é obra do acaso, você é filho e filha do bom pastor. Aleluia. Ele cuida de você. Eu quero orar nessa noite por você que está enfrentando alguma situação que você não sabe porque está passando por isso. Mas eu quero orar junto com você para que Deus possa aumentar a sua fé. Aleluia. Para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais.
para que o bom pastor possa te dar a direção, possa te mostrar o caminho, possa tirar o impedimento do seu ouvido, para que você possa, quem sabe, ouvir a voz dele de maneira clara. Às vezes, as tribulações, as perturbações, as preocupações fazem com que a gente perca o foco, que a gente não consiga ouvir a voz dele, não é assim? Quando o caos se instala na nossa vida, na nossa casa, às vezes nós ficamos tão preocupados que a gente não consegue ouvir a voz dele. Aleluia. É difícil, pastor? É muito difícil. Mas é nessas horas que nós somos desafiados a quietar o nosso coração. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se você aquietar o teu coração, você vai saber quem é Deus na tua vida. Pastor, o vento está soprando. Aquietai-vos. Pastor, está difícil, perdi o emprego, não tem nada no armário, meu filho foi embora, ou perdi alguém para as drogas, para a bebida, aí o marido, a mulher, a minha vida está de cabeça para baixo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Continuando o foco. Se eu sou uma ovelha, está na direção. Tem que continuar buscando para poder ouvir a voz do bom pastor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Romanos 2, versículo 12, versículo 2 vai dizer que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Eu erro, ele não erra. Eu falho, ele nunca falhou e jamais vai falhar. Nunca, nunca, nunca. 1 Coríntios 2,9 vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Se você está aqui, porque você vem buscar de Deus. Se você vem participar dessa campanha, porque você está querendo de Deus. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para você. Eu gosto quando eu leio a palavra, eu leio para mim. Para mim. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. A gente assume o nosso lugar, a gente deixa de ser cauda, a gente vem para frente, você passa a ser cabeça. Eu habito. E aí você está declarando no mundo espiritual quem é você. A sua verdadeira identidade é dizer: eu sou uma ovelha. E Ele é o meu pastor. É Ele que me guia. É Ele que me guarda. É Ele que me protege. Eu habito no seu esconderijo. E a sombra dele eu descanso. Aleluia. Quando a luta se levantar, o mar se agitar, o vento começar a soprar, você tem autoridade para você dizer: olha, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Quando as vozes do mundo, o inimigo se levantar, você diz: eu habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente eu descanso. Assim como Davi no Salmo 23 vai dizer: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você está querendo dizer o que com isso, pastor? Na luta, na dificuldade, na peleja, na tribulação, diante do mar que está agitado, do vento que está soprando, eu digo: olha, eu não temerei mal nenhum, porque eu sou uma ovelha, eu sei quem é que me guarda, quem é que me protege, quem é que me livra, eu sei quem é que vai na minha frente, Ele me chama pelo meu nome, Ele sabe quantos fios tem na minha cabeça, Ele é o meu Deus, é o meu Senhor.